Seja bem-vindo ao JR Trade. A Anamid, Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital, nasceu em 2022. Ela foi criada por empresários do setor para gerar conexões e também promover novas oportunidades. Está aqui comigo no estúdio do JR Trade o presidente da Anamid, Rodrigo Neves. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre como a gente pode ajudar o mercado digital, né? É isso. O JR Trade tem sempre um novo episódio disponível às quartas-feiras, a partir de 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. E também agora em versão em podcast, é só acessar o seu aplicativo de áudio favorito. Bom, Rodrigo, então, para começar, a entidade é sem fins lucrativos. Como é que ela nasceu? Ela é tão novinha, né? Sim, a entidade sem fins lucrativos, na verdade, eu trabalho com essa pegada de associativismo, né, de comunidades, já faz quase 10 anos, em outras associações, entidades de mercado. E a gente se juntou, vários empresários, são 29 fundadores, eu sou um dos fundadores também. Então a gente se reuniu para como a gente poderia criar uma entidade dinâmica, né, inclusiva, que é o que o nosso mercado digital precisa, né? Porque é um mercado que está em constante transformação. Então, a associação, ela é muito vista como uma coisa muito burocrática, né? Muito travada, né? E a gente tem uma pegada um pouco diferente. Então, a gente quis trazer esse tipo de situação para a entidade. Então, a forma como ela foi concebida é justamente para isso. Por isso que a gente criou uma nova entidade para o mercado, porque a gente que precisava de mais movimento. Rodrigo, você comentou comigo que já são mais de 300 empresas envolvidas, né? Que tipo de empresas, então, vocês representam e como aconteceu essa conexão? Nesses últimos meses, a gente conseguiu reunir inúmeras empresas do mercado digital, do ecossistema, da indústria, porque não é apenas quem presta serviço para o cliente final, consumidor final, em termos de serviços digitais. É também toda a indústria envolvida para isso. Então, os associados, nós tem uma pegada mais ampla, né? E a gente, além dos sócios, dos empreendedores que são os associados diretos, né? Nós temos também todo o network dos profissionais das empresas que estão envolvidos, né? Então a gente cria muitos eventos, encontros, webinars. Aí tem grupo de WhatsApp, Discord, Telegram, e-mail, tem de toda forma possível e imaginável a forma como a gente cria para criar as conexões entre as empresas, né, e os profissionais em si. Porque o networking é a coisa mais importante que tem nesse tipo de negócio, né? A gente tem que promover isso, porque é isso que faz com que as pessoas elas se engajem a participar, que elas se engajem a defender uma causa, né? Que elas debatam sobre um tema importante e relevante para o mercado, que às vezes vira até tema para a gente se aproximar do governo e abrir uma conversa sobre isso. A gente também tem acaba criando iniciativas de coisas que a gente vê que tem necessidade. Por exemplo, a gente criou um projeto chamado Digital por Elas, que é um projeto que traz todas as empreendedoras femininas, né, para um debate exclusivo, né, sobre como a gente pode cada vez mais trazer a público a importância desse papel da mulher no mercado digital, né, como é que elas estão atuando, case de sucesso e por aí vai, né? Então, assim, apenas com participação do social a gente consegue isso, né? Então, a gente promove muito isso de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E dentro desses debates que vocês têm feito ao longo desses poucos meses, né, de criação, me diz uma coisa, que tipo de demanda surge? Quais são as principais dificuldades que você acredita que seja comum? A gente percebe uma grande dúvida ainda, isso já vem de anos já, né, trabalhando com isso, sobre temas relacionados à parte financeira, gestão financeira, né? A parte também relacionada à parte comercial, que vai um pouco mais para a precificação de serviços. A gente vê no mercado o mesmo serviço sendo ofertado de várias maneiras e preços completamente diferentes uns dos outros. Então, isso aí é aculturamento, né? Isso aí é aprendizado, é educação, né? E a gente, como uma associação, tem que promover esse tipo de debate, conversa, para que o próprio associado, que às vezes está começando, que não sabe ainda como precificar um produto ou um serviço, né? Ele entenda todo o ecossistema que está envolvido nisso, para, no final das contas, ele não ter um prejuízo, ser uma empresa mais sustentável financeiramente, né? E continuar evoluindo. Muitos erros de precificação, esse mercado tão volátil que a gente tem de preço, né? Onde tem uns praticam para o mesmo serviço R$ 1.000 ou R$ 10.000, né? Ele envolve questões inerentes à temática de precificação, né? A realização de preços, né? Saber os seus custos diretos e indiretos. Então, isso eu vejo que é uma das grandes
debates que toda hora vai e volta, né? Fora isso, né, a gente conversa muito sobre como são as tendências de mercado, né? Quais serviços estão oferecendo. A gente viu agora um grande boom do chat GPT, né? E isso, querendo ou não, para o mercado de comunicação e tecnologia tem um grande impacto. Então, como a gente aplicar a tecnologia de inteligência artificial de modo que a gente consiga preservar, né, a empregabilidade dos colaboradores e incentive a evolução deles, né? Então, assim, são temas que o tempo todo a gente debate. Por isso que eu falo, no mercado tem muito movimento, né, e toda hora se transforma. É muito difícil a gente conseguir alinhar as expectativas de todo mundo. Porém, né, com esse movimento que a gente está fazendo de abrir, criar uma associação descentralizada, onde o associado ele tem realmente voz participativa, né? Ele pode levantar a mão e falar, ele pode participar de eventos, né, de forma mais interativa, e isso tem nos ajudado bastante a gente conseguir ajudar os associados. E você acredita que a inteligência artificial, né, que é um tema muito recorrente aqui, né, está em bastante tendência no mercado publicitário, no mercado digital, enfim, inclusive recentemente houve uma polêmica com relação à Volkswagen, por exemplo, que colocou a inteligência artificial num comercial. Agora o CONAR também deve entrar para saber sobre a ética disso. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês já discutiram sobre ou ainda estão caminhando para ter uma opinião única a respeito? Ainda é cedo para ter uma opinião muito definida. Eu participei, agora em fevereiro, se eu não me engano, fui para Brasília e participei de uma reunião, de um fórum sobre debate sobre o marco regulatório da IA no Brasil. O tema principal que foi discutido foi sobre ética, né? E é um tema ainda que a gente tem que amadurecer, porque até onde que isso é fácil de controlar ou não, e como a gente vai poder controlar esse tipo de coisa sem a gente conseguir impactar no nosso poder de comunicação, né, como um todo, né, a nossa cultura, né, e nos nossos processos internos. Então, hoje o associado ele está vendo muito a IA como uma ferramenta mesmo de trabalho para potencializar o seu serviço, conseguir oferecer um serviço cada vez mais produtivo e melhor para o seu cliente, né? O desafio deles agora é não robotizar isso, entendeu? Porque você usando algumas tecnologias assim, começam a ter peças digitais muito semelhantes, porque que não a IA, ela depende de como você utilizar e qual ferramenta, né? Existem algumas limitações. E você começa a ver uma linguagem mais robotizada do que humana, né? Então, eu vejo alguns associados conversando sobre limitar o uso de inteligência artificial nas atividades do trabalho, porém não deixar de usar, né? Porque eles potencializam mesmo, né? A gente consegue uma relação de custo-benefício muito boa para o cliente. Mas ela também tem essa questão da humanização, né? Dentro disso que você comentou, vocês então foram para Brasília, né? Como associação, vocês estão participando de um grupo de discussão a respeito da inteligência artificial ou tem mais temas envolvidos aí? Brasília tem vários temas em aberto, né? Sobre o digital como um todo. A gente fez algumas reuniões com a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social de Brasília, e a gente foi convidado a participar de alguns grupos de trabalho, o de publicidade digital. Estamos acompanhando esse grupo do marco regulatório da IA, né? Estamos também acompanhando de perto o andamento de algumas leis do nosso mercado, né, que podem impactar ou não como nossos associados vão trabalhar. Então, assim, não tem como a gente, como associação, não ficar perto de Brasília e acompanhar os temas, né? Nos colocamos à disposição, né? E a própria SECOM nos chamou em alguns momentos para poder dar alguns pareceres e informações de números de mercado. A gente criou um paper exclusivo para a SECOM, então a gente está bem próximo deles também. Eu queria falar mais sobre isso. Vocês têm uma pesquisa já sobre o mercado digital? Tem alguns números relevantes que você pode falar para a gente? Um dos papéis que a gente quer desempenhar nisso é justamente conseguir levantar esses números de forma mais precisa. Porque o mercado digital, como ele está em constante transformação, toda hora surge um novo CBO, que é aqueles números de ocupação profissional que nós temos na nossa carteira de trabalho. Ou no mercado digital, as empresas do mercado digital, elas não têm um KNAI muito bem definido. Então é difícil você falar assim, essa empresa ela é do segmento digital ou não, né? Mas olhando os nossos associados como um todo, a gente destacou 11 KNAIs principais, que é os que eles mais utilizam, né? Muitas empresas do mercado digital ainda acabam optando pelo MEI. Aí o MEI ele cria uma pulverização muito grande, porque existem alguns tipos de serviços que são muito genéricos, então fica difícil de mensurar. Mas pelo que a gente pôde destacar,
Dos 11 quinais que a gente levantou, mais ou menos 184 mil empresas desse nosso segmento estão presentes no nosso mercado, movimentando mais ou menos 1,7 milhões de profissionais. Essa estatística foi levantada com base em vários estudos que o próprio governo fez e as informações públicas que tem por aí, né? Então a gente fez algumas contas e chegou nesses números, né? Que são números que, se você for parar para analisar, são bem reais mesmo, bem próximos. E é muito relevante, né, para a economia do país, para a empregabilidade das pessoas aqui no Brasil. Você acha que a associação ela veio para que todo mundo tenha uma mesma linguagem, fale a mesma língua e também para credibilizar as empresas que estão no setor? A gente precisa aculturar não apenas o empresário que está fornecendo um serviço para o mercado, mas também o contratante, né? Às vezes o contratante não sabe como definir um bom fornecedor, qual serviço contratar, qual serviço que ele realmente precisa para aquele momento, né? E uma associação, ela vem com a ideia de justamente ajudar o mercado como um todo. Então a gente tem que ajudar o lado que está consumindo e o lado que está se vendendo o serviço. Então sim, a gente tem esse papel como um dos nossos principais princípios. Rodrigo, você gravou um artigo falando do Threads, que atingiu em 2 horas 1 milhão de usuários. Como afeta os negócios do mercado digital? Voltando àquela primeira fala, né, que é interessante, né? O nosso mercado é muito dinâmico. E hoje, você pode ver que as empresas mais maduras, elas acompanham, primeiro elas esperam que as tendências elas tenham uma certa maturidade, né, para depois embarcar nelas. O próprio Threads é uma novidade, né? Ele é uma rede social nova. Algumas questões sobre a LGPD estão sendo abordadas, né? Com relação ao Threads, ao que eles pedem de informações pessoais e tudo mais. Lá na Europa foi barrado inicialmente a publicação do Threads por essas questões de proteção de dados. Então a gente tem que acompanhar as tendências, né? A gente não pode ignorar, porque uma Meta, né, que é uma das desenvolvedoras, a desenvolvedora do Threads, é uma grande potência do mercado digital, então eles não dão um passo a mais do que eles podem realmente seguir, só que a incorporar esse tipo de ferramenta, né, no dia a dia das empresas, elas venderem como serviço, eu acho que ainda está bem embrionário, sabe? As empresas não estão considerando ainda usar o Threads como uma plataforma para ofertar serviço. A associação participou recentemente do Inversão Rampa, que é um evento dirigido pelo Reginaldo Pereira, criador do Batalha das Startups da Record News. Como foi isso para vocês, essa experiência? Eu fui convidado, né, para falar um pouquinho na Inversão Rampa sobre maturidade digital, né, sobre como é que funciona isso, esse processo de transformação digital como um todo, né, para os membros da Inversão Rampa. E eu estudo muito sobre isso, né, porque eu acredito, na verdade, que existem estágios que as empresas têm que seguir para conseguir atingir um nível de maturidade. Isso não é constante, né, então se a gente não continuar evoluindo, a gente regride algum estágio. Hoje, se a gente dividir os estágios de maturidade em 4 níveis, né? É o nível mais iniciante, o nível onde as empresas estão mais conectadas, o nível onde as empresas elas já estão bem mais maduras em termos do digital, e o último nível, onde as empresas elas oferecem uma experiência de consumo muito avançada para o cliente. Se a gente colocar nesses 4 níveis, né, cerca de 6 a 8% estão no primeiro nível de empresas no Brasil. Já nos níveis intermediários, né, que é esses dois que eu falei para você, onde as empresas já estão um pouco mais evoluídas, nós temos uma concentração aqui de cerca de 80%, né? E se for vir para o último nível, que é onde proporciona a maior experiência para o usuário, cerca de 2%. Então você percebe que nós temos um nível de processo de transformação digital muito grande, né, para conseguir chegar num estágio onde realmente a gente consiga oferecer uma boa experiência para o cliente. O que é uma boa experiência para o cliente? É você entrar numa plataforma, você entrar no e-commerce, num site, no aplicativo, não importa, qualquer ferramenta digital, uma marca ela oferecer uma experiência única para o cliente. Um exemplo que eu posso dar com relação a isso é você entrar numa plataforma de streaming, né? Existem vários no mercado, não vou citar nenhuma aqui no momento, mas você entra numa plataforma de streaming, se loga com o seu usuário, e eu me logar com o meu usuário, o que é me ofertado de consumo ali de vídeos, séries e tudo mais, é completamente diferente de você. Né, por causa da experiência de uso, né, do meu consumo, né, a pessoa que eu sou, que eu costumo ver, minha idade, meu gênero e por aí vai. N informações aí que fazem com que essa experiência de uso fique melhor. Né? E se você vai para um outro dispositivo ou se você vai para uma rede social, falar com essa marca, ela te conhece muito bem. Ela sabe como é que é o seu consumo, quem que é você, e ela te trata, a comunicação dela, ela é bem direcionada. Você pode ver que se eu for conversar num chat ou num suporte com uma marca de streaming que tem esse nível de avanço,
A forma como ela vai me tratar vai ser completamente diferente da forma que ela vai te tratar, né? A comunicação, te chamar, a forma de elaborar as frases. Isso que é a experiência aprofundada de usuário, que são poucas empresas que estão nessa última fase. Bom, Rodrigo, o seu dia tem mais de 24 horas, a gente já conversou aqui nos bastidores, né? Além de fundador da Anamid, você também é o CEO da Vitamina Web. Além disso, tem uma trajetória aí cheia de coisas que você faz, de projetos de que você toca, né? Me fala um pouco sobre a sua carreira. Bom, eu trabalho com digital, comunicação e internet já faz quase 18 anos. Então já passei por todo tipo de cenário que você possa imaginar, né, em termos de projetos, né, desde pequenos projetos, né, até projetos bem complexos. Nessa trajetória, assim, a gente se descobriu como uma empresa focada em produção de tecnologia, a Vitamina Web. Para me descobrir como empresa, isso que é uma coisa muito importante, o papel de uma associação. Foi participando de associação, de network e novos profissionais que a gente, em conversas e encontros, eu comecei a desenhar o meu caminho, entendeu? E daí a Vitamina se concretizou como uma produtora de tecnologia, né? Nós somos uma facilitadora da transformação digital das empresas, né? As empresas precisam entrar no mercado, precisam construir ferramentas e soluções para potencializar seus negócios e a gente está aqui para poder ajudar, entendeu? E a gente tem alguns produtos, né, que a gente já lançou e vai lançar. Nós temos uma plataforma de evento online que é muito utilizada, por grandes corporações já usaram. E nós vamos lançar este ano ainda uma plataforma focada em maturidade digital, que é esse tema que eu abordei antes, né? Que é justamente para empoderar as empresas, para elas conseguirem fazer o processo de transformação digital de uma forma natural e dinâmica, tá? Hoje, esses processos de transformação digital, às vezes, não são fáceis de serem adquiridos pelas empresas, porque somente grandes consultorias com preços muito, muito caros, né, acabam ofertando esse tipo de solução. Então, a ideia da plataforma é ela ser como fosse um grande guia nesse processo com as empresas. Esse Maturidade Digital é uma newsletter que está no LinkedIn, é isso? Que tipo de conteúdo que você coloca lá? Gosto muito de escrever, né? Eu acho que é uma forma de a gente expressar um pouco as coisas que a gente pensa, né, e como a gente imagina o mundo, né? Então, assim, eu tenho uma newsletter no LinkedIn chamada Maturidade Digital, né? Quem quiser entrar no meu LinkedIn vai conseguir ver lá, né? Só se inscrever. E semanalmente eu escrevo sobre insights de como você, depende do seu segmento, às vezes focado em um segmento de negócio, às vezes não, mas como você pode evoluir no digital, né? Seja com criação de novas frentes de serviço, seja com novas tecnologias e tendências, né? Aprimorando uma coisa que você existe, começando a analisar alguma métrica que você não analisava antes. Então, mostrando como você pode participar um pouco desse processo de transformação digital, né? Perfeito. A Anamid tem um site, você descreve dessa seguinte forma a associação: colaborática, democrática e plural. Esse é o DNA que você quer imprimir? Sim, porque a gente só consegue transformar o mundo com colaboração, né? Uma andorinha não faz verão. Então a gente tem que realmente se unir para conseguir as coisas que a gente quer, né? Somente com parcerias, com união, com democracia a gente consegue chegar no nosso objetivo. Isso eu levo como mantra para minha vida, sabe? A gente não pode fazer todas as coisas sozinho, né? E ao mesmo tempo nós temos que saber mais ouvir do que falar, né? Então a Anamid, ela traz esse viés um pouco, ela transcende isso um pouco, né, para o associado. O associado, ele está ali para presente, para realmente ser uma voz ativa e participativa, né? E juntos a gente consegue chegar com nossos objetivos, não tem outra forma. Em pouco tempo, que tipo de resultado você já vê em relação às empresas que já estão envolvidas na Anamid? Que tipo de conteúdo você acha que ainda dá para avançar a curto prazo, na sua opinião? O que eu recebo de feedback de alguns associados, alguns que eles não quebraram por conta da associação, né? Aí fala assim, mas por que não quebrou? Porque duas coisas, né? Você participar de uma rede de empreendedores, você se motiva também, né? Você descobre que você não está sozinho nos seus anseios e muitas vezes o problema está porque você acaba desistindo. E você não pode desistir, você tem que continuar, sempre tem caminhos, né? Então, participar de uma rede dessa, você além de descobrir caminhos, você faz parcerias, vira e mexe na rede ali, vê um bom contato, um lead, o que alguém indica, gente, eu não posso atender, alguém pode atender isso aqui? Então, assim, existe uma troca de negócios ali também. Então, muitos associados, eles não quebraram, eles não desistiram por conta de participar de uma rede dessa. Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, é muito importante.
E a gente percebe isso acontecendo naturalmente nesses últimos meses, assim, de forma constante. Você acredita que a criação da associação tenha vindo em uma boa hora, já que as portas estão abertas para o diálogo até mesmo com o governo federal e é no momento fundamental, né, que se discute e que talvez se controle, se regulamente melhor alguns temas importantes aqui daqui para frente, né, que é a questão do uso de telas, que é do mercado digital, N transformações que estão acontecendo e vocês me parecem que nasceram numa boa hora, não? A gente está aqui para colaborar, né? A gente além do governo, outras entidades do mercado, né, o SEMP e outras associações, nós somos próximos, porque nós precisamos mudar a forma como as coisas acontecem, né? E nosso mercado, ele precisa ter uma autorregulação e algumas regras até para o cliente ser beneficiado com relação a isso. Então, eu acho que sim, ela surge num momento bom, né? Um momento que precisa abrir muito diálogo para isso. Tem alguns temas polêmicos, né, em pauta no governo, que a gente também está presente acompanhando. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o associado e a diretoria, as lideranças da Anamid, eles estão com muita energia, assim, muito dispostos. É uma associação extremamente engajada, né? Você não consegue acompanhar tudo o que acontece na associação de tanta coisa que acontece. A gente, em 10 meses de associação, nós fizemos 73 eventos no nível Brasil, né? Se você for pegar em dias úteis e dividir, né, desde quando a gente lançou até dar 10 meses de associação, é 3 eventos, um evento a cada 3 dias, né? Então é muita coisa que a gente entrega, né? E isso mostra como o associado está disposto a participar, a escutar, a aprender, né, a interagir, né? Então, assim, o mercado precisa reagir, né? Eu não consigo entender como uma empresa, ela não se associa a nada, ela não participa de nada, entendeu? Eu olho empresas assim, não importa o porte, como vivendo numa grande bolha da verdade, sabe? A verdade é somente a dele e de mais ninguém, entendeu? Esse empresário, ele teria tanto para poder contribuir com a associação também, com o mercado, ou também até mesmo de receber coisas, porque a gente não tem a verdade absoluta, né? Então, eu convido todos os empresários do ecossistema brasileiro, assim, do digital, né, de empresas, a ver a Anamid, né, participar de uma entidade, porque faz bem, é importante isso, entendeu? E somente junto a gente vai construir um Brasil melhor, né? Não tem jeito. Agora, já imaginando a Anamid consolidada, como é que você enxerga a associação daqui 10 anos? Meu objetivo, né, é que a gente seja a maior associação brasileira do ecossistema digital. Eu acho que a gente já conseguiu provar isso nesse pouco tempo que nós estamos trabalhando. Para isso precisa de muita energia e foco mesmo, disposição, né? Não só apenas minha, né, como presidente nacional, como das minhas lideranças e dos futuros presidentes também. Mas a forma como a gente concebeu a associação, né, o nosso estatuto, a forma como a gente trabalha, o legado que a gente está deixando e vai ficar, eu tenho certeza que esse objetivo vai ser alcançado, né? E não vai precisar de 10 anos para isso aí não. Em muito pouco tempo a gente vai conseguir estar com todo o Brasil aí afora, com Anamiders, né, trabalhando em prol do mercado brasileiro do digital, né? Muito sucesso, então, para você, para a Anamid e para todo o setor. Obrigado, viu? Obrigada pela entrevista. Valeu. Você já sabe, o JR Trade é o nosso espaço para falar sobre as novidades do mercado publicitário, do mundo publicitário. Novos episódios sempre disponíveis na quarta-feira, 7h30 da noite, pelas plataformas digitais da Record TV. Também dá para ouvir o nosso conteúdo pelos aplicativos de áudio. Eu fico por aqui e agradeço pela sua presença. Até mais.